Bom dia, minha gente! Segunda-feira aqui no programa Muito Mais. Meu Deus, estamos começando a semana, essa semana maravilhosa e já estamos chegando aí perto da Páscoa. E claro que o programa Muito Mais está começando com muita informação, com muita cultura, muita notícia para você. E aí, como é que foi seu final de semana? Meu, final de semana em Balneário Camboriú, Cris estava virado no giraia, cara. Meu, que loucura que foi esse final de semana, hein? O circo, a ciclovia, a Praça Mirante Tamandaré. Meu Deus do céu, esse povo tá vivendo em Balneário. Que loucura, hein? Mas graças a Deus que as coisas estão caminhando para dar tudo certo. Espero que dê tudo certo aí também. Mas foi bem complicado o final de semana aqui em Balneário Camboriú. E aí na sua cidade, como é que foi o teu final de semana? Quero a sua participação para você participar aqui do nosso programa Muito Mais. Hoje nós vamos trazer dois assuntos muito bacanas. Nós vamos falar sobre saúde. Hoje eu recebo a doutora que é médica endocrinologista, doutora Adna, que vai falar sobre diabetes e seus tratamentos, que já está aqui no nosso estúdio, que vai conversar comigo já já aqui no primeiro bloco. E também vou conversar com uma empresária chamada Lígia Mello, ela que é proprietária de uma autoescola, gente. Vai falar sobre dicas aí para quem quer tirar a sua habilitação, quem tem dúvidas sobre a sua CNH, quer aprender a dirigir, gente. Tem algumas dicas que são muito importantes para você que não pode ficar de fora, tá? E antes de eu começar o bate-papo, eu quero mandar um beijo, gente, muito especial para Lúcia, a ganhadora da cesta do Dia das Mulheres, na sexta-feira aqui do programa Muito Mais, que ela mandou a mensagem e veio aqui na TV. Olha aí ela aí na sua tela, gente. A maravilhosa Lúcia, que participou aqui do programa e veio aqui no programa retirar a tua cesta da Que Delicatez, aqui de Balneário Camboriú. Essa cesta, gente, foi um sucesso porque várias mulheres aí participaram da promoção, mandou mensagem e aí ganhou a cesta e veio retirar. Então, olha só que legal. Então, vai ter mais promoções, mais sorteios, mas ó... Beijão, Lúcia. Muito obrigado pela sua participação. Um carinho, uma querida. Amei te conhecer também, Lúcia. E agora eu vou conversar com a doutora Adna, que já está aqui no nosso estúdio. Vamos falar sobre diabetes, gente. Felizmente é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. E sobre esse tratamento é que eu vou conversar com ela. Você aí, quer se prevenir da diabetes? Como é que está o controle do açúcar no teu sangue? Ou você que já tem diabetes, será que você está seguindo direitinho o tratamento? É com isso que eu vou conversar agora com a doutora Adna. Tudo bem, doutora Adna? Bem-vinda. Bom dia, quero agradecer ao Biel, né, à TV, pela oportunidade de estar falando sobre esse tema muito importante, né, para o Brasil, para o mundo, que tem uma incidência bem grande e que pode ser prevenido e pelo menos retardado os seus sintomas. É verdade, Adna. E a diabetes, ela pode ser diagnosticada às vezes precocemente também, né? Como é que funciona a descoberta do diagnóstico? Então, o diabetes, ela é uma doença que ela é caracterizada pela elevação do açúcar no sangue. Então, o açúcar, que é a glicose, que é a energia, pode ser dosada por exames simples de exames de sangue, né, que é feito em jejum, que pode dizer se o paciente é diabético ou não. Então, ele pode estar fazendo exames em jejum para poder saber se ele tem o diabetes como uma doença. Então, o excesso de açúcar no sangue pela glicose pode gerar uma diabetes. E ele apresenta alguns sintomas, além do comportamento compulsivo com açúcar? Sim, o diabetes, ele é uma doença assim, que ele é caracterizado como uma doença relativamente grave, né? Que se não for bem tratada, ela pode se tornar uma doença grave. Por quê? Além dos sintomas como suor, você pode ter fraqueza, pode ter dificuldade das suas atividades no dia a dia devido ao excesso do açúcar no sangue, né? E se o paciente chegar num caso crônico de não for tratado, o diabetes ele pode até afetar órgãos vitais, como o rim, né? Pode afetar os olhos, que pode causar uma certa cegueira, né? Que é a cegueira diabética, pode gerar uma insuficiência renal e muitos casos, como afeta a pele também, muitos pacientes eles acabam perdendo alguns membros, né? Se causar uma infecção, por exemplo, nos pés. Porque o diabetes ele é uma doença assim que, como afeta muito a pele, a pessoa ela perde um pouco a sensibilidade, né? Então, o paciente diabético, quando às vezes ele não sabe que é diabético ou quando não tem um controle, ele tem um ferimento e não percebe. E aí pode gerar uma úlcera, o que pode gerar um problema maior e perder um membro. E assim como outras doenças, tem as classes de doenças de prevenção, às vezes uma doença precoce que a gente pode identificar antes,
ou às vezes está um pouco mais avançado. Existem tipos de diabetes. Quais são os tipos que a gente pode destacar? Como você bem falou, né? A gente sempre trata na medicina a questão da prevenção. Como a gente sabe que o diabetes ele é uma doença que não tem cura, né? O importante é que você busque, através de exames anuais, saber como é que está o seu nível de açúcar no sangue. E daí a sua pergunta sobre os tipos de diabetes. A gente tem alguns tipos de diabetes, alguns são mais conhecidos, como o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2, mas tem outros assim que a gente vai identificar, por exemplo, o diabetes gestacional, que ele aparece durante a gestação. Então, esses dois tipos de diabetes, o diabetes gestacional e alguns outros, eles podem ser identificados através do exame de sangue. Exame de sangue. Qual que é a diferença do tipo 1 para o tipo 2? Isso é uma pergunta muito comum, né? Porque os dois tipos, eles afetam o pâncreas, que é o órgão que produz a insulina. O tipo 1, ele é um diabetes que aparece mais nas crianças, em pacientes jovens. E ele é uma doença que nós chamamos de doença autoimune. Ou seja, as nossas próprias células do corpo vão atingir as células do pâncreas, fazendo com que o pâncreas, né, que é um órgão fundamental para o corpo, não produza a insulina. Já o diabetes tipo 2 é aquele que a gente pode tratar bem a parte da prevenção, né? Porque é genético, a pessoa ela geralmente vai apresentar o diabetes lá por uma fase mais tardia da vida, né? Então, se eles já souber, por exemplo, se eu souber que meu pai, minha mãe, meu avô tiveram diabetes, eu já tenho que cuidar, né? Pois é, ele é genético, então? Ele pode ser genético? É genético, Meu Deus. E a questão da insulina? Tem uma injeção também, né? Ele é recomendado em qual momento, por exemplo, da doença? A insulina, ela é preconizada para o tratamento de todo paciente que é diabético tipo 1. Por quê? Porque o pâncreas já está em falência, então o pâncreas não produz insulina. Por isso que todo diabético tipo 1, que geralmente são crianças, pacientes jovens, eles têm que aplicar a insulina. Quando que a gente parte para o tratamento da insulina no diabético tipo 2, que é aquelas canetinhas e tal? É quando já está num nível bem avançado, quando os antidiabéticos via orais, como a metformina, semaglutida e outros, já não tem mais ação, né? Daí a gente já faz esse tratamento com a insulina também subcutânea. Subcutânea. Olha só, gente, quantas informações importantes aí e necessárias relacionadas ao diabetes. E uma outra informação muito importante, gente, é uma pesquisa. Hoje a gente sabe que no Brasil tem muitos casos de diabetes, mas para você entender, o Brasil é o quinto país em incidência de diabetes no mundo, com quase 17 milhões de doentes adultos, perdendo a estimativa da incidência em doença de 2013. A 2030 vai chegar a expectativa de 21 milhões e 500 mil brasileiros. Ou seja, é uma doença muito alarmante. Representa mais ou menos quase uns 10% aí de brasileiros hoje, atualmente. A prevenção ela é importante para que possa trazer um comportamento de tratamento mais efetivo. Porém, quais os métodos de prevenção a gente pode dizer na questão do nível do açúcar no sangue? Que a gente pode prevenir tratando, evitando ingerir menos açúcar. Mas tem outros comportamentos que podem ajudar a prevenção? Sim, como você falou, né, um nível alarmante, né, tanto diabetes quanto a obesidade. E o que a gente trata muito na endocrinologia, assim como nas outras áreas de medicina, é a mudança do estilo de vida, né? Porque nós sabemos assim que apesar de você ter o gene, a genética para desenvolver certa doença, você pode retardar aquele desenvolvimento e aparecimento de sintomas através da prevenção. As principais prevenções para que você retarde o diabetes seria controlar o peso, né? Ter uma alimentação saudável, buscar alimentos mais naturais, com menos açúcar, evitar física, né? alimentos artificiais, realizar atividade física para o controle do peso, né? E fazer também um acompanhamento anual. Porque o que acontece? Às vezes o paciente vai descobrir lá com 50, 60 anos e o diabetes já se desenvolveu com 40. Então, por exemplo, se o diabetes começou com 40 e ele diagnosticou com 60, ele passou 20 anos porque é uma doença silenciosa. Pois é, isso que eu te pergunto, é silencioso então? É silencioso. Então, quando o paciente vai começar a apresentar aqueles sintomas, às vezes o seu pâncreas já está danificado.
Por isso que a gente trata muito da prevenção, né? Fazer os exames do check-up anual, ter esse controle. É importante a gente olhar, doutora, aquela informação nutricional que vem atrás da embalagem para ver mais ou menos a quantidade de açúcar que vem no produto, ou você tem que balancear durante todo o dia da sua alimentação? Como é que funciona isso para quem faz esse controle? Isso é muito importante, né? Porque todos os alimentos, principalmente esses industrializados, muitos deles, que às vezes a gente acha que é meio que natural, apresentam um alto nível de açúcar, assim como um alto nível de sódio, né? E você vai comprar um suco de caixinha, ele tem uma quantidade muito elevada de glicose. Então, se a gente quiser ser saudável, o mínimo de glicose que a gente puder comer é o mais indicado. Como é que faz esse nível assim para quem tem? É quase zero praticamente ou tem um limite assim? Como é que funciona? Os níveis de açúcar no sangue, né? Se você vai fazer o exame em jejum, o normal é 60 até 100 miligramas por decilitro. Então, quando a gente vai se alimentar, tem que ter uma quantidade, né, que a gente fala de açúcar ao longo do dia, para que o seu corpo possa processar essa glicose e a insulina possa colocar esse açúcar dentro da célula. Então, você não pode, por exemplo, passar de 200 miligramas por decilitro numa alimentação. Tanto que a gente faz um outro teste, que é o teste de tolerância à glicose, que a gente chama de curva glicêmica, que é dado durante a refeição uma quantidade de glicose e a gente dosa depois de 2 horas. Se depois de 2 horas continuar acima de 200 miligramas por decilitro de glicose no sangue, a gente já diagnostica o paciente só nesse teste como diabético. A gente está falando de tratamento, falando da prevenção. Vamos falar um pouquinho das consequências, infelizmente, que a diabetes proporciona caso as pessoas ultrapassem esse limite do açúcar no sangue. Quais são os prejudiciais que a diabetes traz para o paciente? Então, o nosso corpo, o açúcar, ele é o alimento da célula. Agora, o excesso de açúcar circulando na corrente sanguínea, ele gera lesão nos vasos sanguíneos, que é como eu falei no início, né? Ele vai lesionar os vasos sanguíneos da retina, que pode causar uma cegueira, que é a cegueira diabética. Pode lesionar os vasos sanguíneos dos rins, causando uma insuficiência renal. Pode lesionar os vasos sanguíneos das extremidades inferiores, que faz com que você diminua a sensibilidade dos pés, das mãos, né? Fazendo com que você tenha, além de causar tontura, mal-estar, fadiga. O paciente diabético, ele sente um cansaço muito grande, uma indisposição no dia a dia e pode até desmaiar. E a hidratação também, a alimentação saudável traz essa força para eles, né? Isso mesmo. O mais importante, a gente evita ao máximo o medicamento, né? Que é o nosso alimento seja o nosso remédio. Exato. Então, uma alimentação saudável, uma atividade física, hábitos de vida saudáveis, ele vai ajudar muito para que a gente previna e retarde essa doença que é tão prejudicial para as pessoas. Deixa eu ver se tem perguntinha dos internautas, dos telespectadores aqui para a doutora. Vamos ver a primeira pergunta. O João lá de Itajaí, doutora. É verdade que a diabetes afeta o desempenho sexual? Atividades físicas auxiliam nessa resolução? Uma boa pergunta aí do João. Sim, ótimo, João. O que é né, vamos explicar assim, durante a atividade sexual, o sangue, ele vai lá para os corpos cavernosos e vai para a região onde vai ser usada. Como eu falei, como a glicose em excesso, ela afeta os vasos sanguíneos, muitos pacientes vão ter esse problema também nos vasos sanguíneos ali, por exemplo, dos corpos cavernosos, na região peniana, né? E pode ter o quê? Uma insuficiência, pode não conseguir ter uma ereção satisfatória, porque não vai chegar o sangue de forma suficiente lá para aquele órgão, para que ele tenha um bom desempenho. Entendi. Né? Então, isso é uma forma também de o paciente buscar se cuidar para que não tenha esse tipo de problema durante a atividade sexual. Muito importante, gente. Deixa eu ver a próxima pergunta agora. Vamos ver de onde que é a pergunta. Aqui de Camboriú, Lucas. Bom dia, doutora. Quais são os primeiros sintomas da diabetes em crianças? Como controlar os doces nessa fase? Olha, muito importante. A fase da criança... É uma pergunta muito boa, né? Que a gente busca, assim, que as crianças tenham uma prevenção maior, que eles aprendam a se alimentar desde cedo. Então, os principais sintomas do diabetes, tanto na criança quanto no adulto, que a gente estuda até na medicina, tem um mnemônico, né? Que é a perda de peso,
apesar de a criança comer muito, ela acaba às vezes perdendo peso, que é a perda de peso, que é a polifagia. Ela tem um excesso de urina, então urina muito, vai muitas vezes ao banheiro, às vezes perde para os pais, não consegue, faz até às vezes xixi na cama, porque não consegue reter, né? E você observa na própria urina um diferencial da coloração, né? Que a gente fala que é a urina doce, né? Ah, meu Deus. Por isso que também uma das formas de diagnosticar o diabetes é através de um exame de urina. Olha então, aí. quando observa que tem muito açúcar na urina, é porque a criança já está até perdendo aquela urina ali, o açúcar até pela urina. A coloração do xixi muda, então? O xixi muda. Se você deixar perto de formiguinhas, as formiguinhas vão atacar ali porque tem açúcar. Meu Deus! Olha isso, eu não sabia disso. Então é bem importante ter a conscientização dos pais. E as crianças então, ficam fracas, não têm um bom desempenho na escola, né? Quer atacar a geladeira, aquela compulsão pelo doce de madrugada. É porque o açúcar no sangue ele te dá aquele up, só que ele é muito fraco. Né? Então você já fica com uma disposição muito rápida, não te sustenta, né? E quanto antes tratar a criança que tem diabetes, no geral as crianças que apresentam diabetes, elas vão desenvolver o diabetes tipo 1, né? Tipo 1. Que é aqueles que eu falei para vocês, que o pâncreas não produz a insulina e que ele tem que tratar, não tem outro jeito, não pode ser só por alimentação. A criança realmente tem que usar a insulina. Olha aí, então é importante os pais aí ter a conscientização e ter o controle aí dos doces para a criançada. Pode comer, mas controle aí que é muito importante para a saúde. Próxima perguntinha, deixa eu ver onde que é a perguntinha. Lá de Florianópolis. Doutora, quando o nível de açúcar no sangue é perigoso? A gente destacou aqui agora um pouquinho, mas se quiser trazer mais um detalhe para a Bianca. Os valores, né, normais, quando em jejum é de 70 a 100, acima de 126 a gente considera um pré-diabetes, né, que é um estado que você já tem que ficar atento, entre 126 e 200. E os níveis de glicemia acima de 200 no sangue, eles já vão causar lesões nas células do sangue e outras regiões do corpo. Muito bem. Última perguntinha, deixa eu ver de onde que é a perguntinha. A última é aqui de Camboriú, Joana. Quais são as frutas que têm mais concentração de açúcar, frutose? Qual o limite de consumo para uma pessoa com diabetes? Aí, as frutas Joana, essa é uma pergunta muito boa, porque às vezes quando a gente fala de uma alimentação saudável, a gente pensa nas frutas. As frutas, elas são um alimento saudável, só que para o paciente diabético, algumas frutas, elas são, digamos assim, doce demais, né? Você vai comer, por exemplo, uma manga, uma banana, tem uma concentração muito alta de açúcar, uma melancia. Tanto que, por exemplo, se o paciente tem um inverso, que é a hipoglicemia, por exemplo, se o paciente é diabético, usou um nível de insulina e desenvolveu um quadro de hipoglicemia, que é quando a glicose no sangue fica abaixo de 70, abaixo de 60, você diz assim, olha, come uma banana, que a banana, ela é uma das frutas que eleva bem mais rápido o açúcar no sangue. Olha só, né? Então, infelizmente, assim, o diabético, ele não vai dizer que não vai comer banana, ou não vai comer uma manga, ou uma fruta que tenha excesso de glicose. Ele pode até comer, mas sempre com controle. E para o paciente que tem, por exemplo, diabetes tipo 1, ele vai ter o controle através da glicemia capilar, né? Que ele tem o aparelhinho, que ele sempre fica verificando quanto que está a glicemia de manhã, tarde e noite. Então, se ele observar que a glicemia dele está acima de 160 ou acima de 200, ele evita comer aquela alimentação. Ou se acaso, por exemplo, vai para uma festinha, né? Também não faz o quê? Aí tem que aplicar a insulina antes de se alimentar, porque já sabe que os níveis de açúcar no sangue vão se elevar muito. A gente sabe que é uma vida que tem que ter o controle, né? A gente está falando do tratamento, infelizmente é uma doença que não tem cura, mas o tratamento ele é primordial como um estilo de vida, um comportamento que vai te trazer proporção de qualidade de vida, mesmo que você tenha a doença. Frutas, por exemplo, com vitamina C também são adequadas para esse caso, né? Tipo morango, laranjas, são com menos frutose no caso, né? Isso. As frutas cítricas, elas são as mais indicadas para o paciente que tem diabético. Uma outra coisa assim que a gente vê, a própria indústria, ela já está ajudando nesse sentido, né? Tem padarias, por exemplo, que produzem doces, né? Que como que a gente vai ver sem doce, vamos dizer assim, né? Principalmente as crianças. Então, tem padarias que elas já produzem sem glicose. Então, alimentos que têm o formato de doce, tem um outro estilo de mecanismo que você tenha o paladar
doce, mas que tenha pouca glicose. Então é uma indicação, né? Vai buscar um bolo sem glicose, um docinho que tenha pouca glicose, que é o que dá para ser feito. Dá para comer, mas com pouca glicose aí para você ter qualidade de vida e saúde. Doutora, eu quero te agradecer, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho, que a gente possa retornar para falar outros temas, outros assuntos da parte da saúde. Agradecer a participação dos telespectadores e a gente vai para o intervalo rapidinho, porque na volta eu vou conversar com uma empresária que vai falar sobre autoescola. Quer aprender a dirigir? Tem dúvidas para tirar teu CNH? Não sai daí que a gente vai trazer todas essas informações no próximo bloco.